Olá, tô pondo uma musiquinha aqui pra gente, vamos ver o que rola aqui. Enquanto a Marília entra. Olá, boa noite. Fala, Francis, como é que é a cena aqui? Acenou aí? E aí, você estava sumido, ó. Oi, Crisiele, Thaisa, oi, Luiz Guilherme. Muita gente boa aí, hein? Tô gostando de ver. Vocês vão adorar. Carla, tudo bem? Bem-vinda. Tô de boa na Lagoa. Você tá literalmente de boa na Lagoa, né? Isso mesmo. Vocês vão gostar de conversar com a com a Marília. Uma mulher, assim, espetacular. A história dela também é espetacular. Ela só me pediu um minutinho, que estava saindo de uma outra reunião. E enquanto isso, a gente vai trocando uma ideia aqui. Eu vou vendo, ó, só gente boa chegando aí. Aí, Tati. Só gente boa. Rafael, tudo bem? Olá, Cida. Mãe, oi. E aí, gatíssima, você que é gatíssima, né, Tati? É mal de Tati, então? Deve ser, né? Convencida nem pouca, né? E a Ariana, você é Ariana também, não é, Tati? Não me lembro, acho que é, não é? Firmíssima. Obrigada, Francis. Ó, um cabelão branco, ó, tô ficando velha. Obrigada, eu tô fazendo um trabalho legal, eu gosto, né? Então, pra mim, vai fazendo que é uma beleza. Boa noite, Cida. Lembrei, Tati. Vai, tá doida? Arianíssimas, né? Oi, Josi! Que prazer! Gente, eu tô aqui vendo vocês entrarem mesmo, esperando a doutora Marília, que vai falar sobre superação. Ela tem uma página maravilhosa no Facebook, tem um site, tem a página aqui no Instagram, Superação da Violência Doméstica, e ela tem, assim, uma história maravilhosa para contar, que vai fazer a gente pensar, que vai fazer a gente refletir realmente sobre os nossos relacionamentos, né? Porque muitas vezes a mulher ela nem percebe que ela tá num relacionamento abusivo. A situação é tão sutil, tão preliminar, é tão gostoso, assim, ele manda flores, ele tá sempre disposto a te ajudar. E então a gente acaba, né, se envolve nessa situação toda. E a partir do momento que o agressor, vamos colocar assim, começa a se mostrar, começa a perceber as fraquezas, né, daquela vítima que está se relacionando com ele, é onde ele consegue a força para crescer e poder dominar, poder exercer o poder, porque o relacionamento abusivo nada mais é do que quando um exerce o poder em cima do outro, né? E não é só homem e mulher, ou mulher com... É o relacionamento, qualquer tipo de relacionamento. Quando um consegue, né, exercer vamos supor assim, é um poder, né? Não é vamos supor, não, é um poder em cima do outro, que o outro acaba ficando num estado de submissão. Então é quando ele descobre, quando você vai se revelando, né? Apaixonada, se mostrando e falando das suas fraquezas. E é aí que é importante a gente conseguir identificar que a gente está num relacionamento abusivo, se a gente estiver num relacionamento abusivo, que a gente precisa identificar quais são as nossas carências, né? O que nos faz ficar vulneráveis para aquele agressor? É claro que a culpa não é nossa. Não, a culpa é sempre do agressor. Apesar de qualquer atitude, qualquer coisa, a mulher não tem culpa, né? Ela tá apanhando por ela ser mulher, por ela ser mais frágil. Simplesmente por isso. É basicamente o gênero.
Agora, a gente precisa, para a gente conseguir quebrar o ciclo da violência, para a gente conseguir nos empoderar e sair desse relacionamento abusivo, a gente precisa se conhecer, a gente precisa descobrir quais são as nossas carências, as nossas fraquezas, onde é que a gente está errando, porque a gente também precisa se conhecer. O autoconhecimento é fundamental para tudo. Chegou aqui, ó, a lindíssima, vamos falar. Vamos escutar a história da doutora Marília, que é uma história linda, e ela vai falar sobre tudo isso aí pra gente. Ela foi vítima de violência, é uma advogada competentíssima, membro da Comissão da Mulher Advogada do Estado da OAB do Rio de Janeiro, e vai vir aqui para acrescentar pra gente e contar a sua história. Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Finalmente nossa live saindo. Sim, O vídeo tá bom aí? Agora acho que melhorou, né? Tava melhorou, meio esquisito. É, melhorou. Gente, meu prazer enorme. Muito obrigada, Tati, pelo convite. Adorei. Já tem tempo que a gente tá marcando, e no final parece que quase não sai, né? Mas tá saindo. Tinha que sair, Oi? tinha que sair. Com toda certeza tinha. É uma honra ter a sua amizade, ter o seu carinho. Esse convite é incrível. Você é uma mulher incrível, né? Temos muito para trocar uma com a outra, sem dúvida nenhuma. Posso começar falando? Pode ficar à vontade. Já falei sobre você, já demonstrei todo o meu carinho, minha admiração por você. É um prazer enorme ter você aqui, ter você como amiga. Eu tenho muito a agradecer. Falo que a gente luta, 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 mas no caminho a gente sempre encontra quem vibra com a gente, quem tem o mesmo amor que a gente, tanto para dar quanto para receber. Isso é maravilhoso. Muito bom te encontrar. Mete Certamente. bronca. Bom, gente, eu tenho essa página aqui chamada Superação da Violência Doméstica, então, por favor, né, compartilhem depois o vídeo, se inscreva no nosso canal também, no canal da quem for meu seguidor também da Tati, enfim, vamos trocando aí nossos seguidores. Por que eu abri esse canal, gente? Primeiro, porque eu vivi a violência doméstica, né? Eu sou de Curitiba, moro aqui em Niterói já tem praticamente 15 anos, e eu vim para cá com o sonho, né, de construir uma vida melhor, com o sonho de avançar, né, financeiramente. E eu vim aqui, na verdade, acabei sofrendo relacionamento abusivo. Só que eu não sabia que era abusivo, né? O pior para mim é esse. A gente vive e não sabe que vive, né? Então, como é que era esse relacionamento abusivo? Primeiro, ele me isolou da minha família, então eu não tinha contato com a minha família, não só fisicamente pela distância, mas também porque ele dizia que toda a minha família era contra o nosso relacionamento. Então a gente acabava se afastando, eu acabava me afastando da minha família. Ele não falava assim, você está proibida de ter contato com a sua família. Não era assim que ele falava. Era assim, toda vez que você fala com a sua família, a gente briga. Então você fica aí, você fica ruim, você fica mal por conta da sua família. Sua família é culpada pelo nosso relacionamento ficar ruim. Então ia jogando uma chantagem e eu cedendo porque queria continuar apaixonada, né? E aí continuava. Só que assim, eu fiquei 8 anos nesse relacionamento e 8 anos sem falar com os meus pais. Quando eu me aproximava, era um inferno, era muita briga, era muita discussão. Então ele causava para me afastar, para me deixar isolada, para que eu fosse alvo fácil de manipulação. Mas se parasse por aí, isso já era o suficiente. Mas por que ele queria manipular? Porque um alvo isolado, aonde ele vai pedir ajuda? Para quem ele vai pedir ajuda? Essa é a questão. E aí era mais fácil de me manipular, era mais fácil de fazer da minha vida um certo inferno. Que eu achava que era muito bom, tá, gente? Eu viajava para o exterior, né? Eu tinha uma qualidade de vida muito boa, mas eu não tinha noção que aquilo era uma violência doméstica. A violência psicológica foi a que eu mais sofri. Na verdade, eu sofri com todas elas, né? Mas a psicológica foi a pior e a gente não percebe porque
ela não é visível a olho nu, né? A gente não vê mais com as consequências, né? A depressão, a ansiedade, pânico. Eu tive, por exemplo, eu tive pneumonia psicológica, eu tinha pânico, mas interessante que nenhum profissional chegou para mim e falou assim: olha, o que você está vivendo? Você já foi numa psicóloga? Porque é importante você verificar sobre isso. Ninguém falou isso, não. Você está com algum problema aí da sua vida? Você se vira, porque fisicamente você não tem nada. Então a gente precisa de um olhar mais sensível, né, de profissionais de saúde para para que possam indicar pelo menos um psicólogo, né? E possa encaminhar essa vítima de violência para o psicólogo, né? Se ela está com alguma doença psicológica, ela precisa no mínimo de um psicólogo. Então, ela, tipo assim, você se vira, foi muito horrível, né? Mas eu não sabia ainda o que estava É acontecendo. muita responsabilidade, né? É muito triste, assim, é muito triste porque eu tive vários indícios, mas eu não tive ninguém que falou assim: Marília, isso é violência. Ninguém nunca falou pra mim. Então, assim, ele me humilhava muito e ele falava pra mim que eu só aprendia quando fazia na frente das pessoas. Então, assim, você não sabe fazer nada. Ah, eu já falei pra você no particular, mas você não aprende, tem que chamar atenção na frente dos outros. E ele chamava atenção mesmo, assim, todo mundo via. Tem gente que não faz em público, né? Só faz em quatro paredes. Ele fazia dos dois, assim. Então você não sabe fazer nada, você não tem jeito com criança. Eu engordei muito, eu casei, eu tinha 63 quilos quando eu comecei a namorar com ele. Quando eu saí do relacionamento, eu já tinha praticamente mais de 140 quilos. Então eu tava numa depressão, me afogando na comida, tentando saciar ali a minha tristeza na comida, mas sem saber. Eu tinha ideias, inclusive, suicidas, porque eu achava que eu não prestava mesmo, que eu não valia nada mesmo, que eu não valia a pena viver, porque afinal eu só dava problema, né? É isso que ele dizia e eu acreditava nessas mentiras. Então, eu lembro que eu olhava, e ainda mais assim, eu já era estudante de direito na época, então eu tinha algumas noções, por exemplo, o ônibus paga seguro, então se eu morrer, ele vai ter. Ainda me preocupava com ele, olha que absurdo. Se eu morrer, ele vai receber algum valor, enfim. Eu passei por muita situação, gente, assim, principalmente nessa questão de psicológica, assim. Você é gorda, ninguém vai te querer assim, você não é bonita, não tem jeito com criança, e eu adoro crianças, as crianças também me adoram. Então, assim, era tudo aquilo que eu fazia bem, ele dizia que eu não fazia bem e eu acreditava nele, porque eu achava que ele estava querendo melhorar a minha vida, porque a intenção dele era boa, eu achava que era isso que ele passava, né? E aí eu acreditava, né? Porque ele estava me chamando a atenção, porque eu preciso melhorar. Afinal, quem é perfeito? De fato, não tem ninguém perfeito, né? Mas uma coisa é você humilhar, uma coisa é você chamar atenção e fazer a pessoa se sentir mal. E mentir muitas vezes ainda, né? Mentir porque ninguém é perfeito, né? Mas assim, eu não era péssima com criança, né? Eu não era. Eu não sabia. Ele dizia assim, a profissão dele e a minha era praticamente no mesmo ramo. E aí ele falava assim para mim. Fulano, o nome dele, a profissão nossa, né? E aí Marília, tortas, porque eu fazia muito bem tortas, era a única coisa que ela elogiava. Mas ao mesmo tempo ele me desqualificava enquanto profissional da mesma área que ele. Ele se colocava num pedestal inatingível e eu, a Relis estagiária, que não precisa comprar roupa cara para ela, porque eu sou o profissional, eu preciso aparecer, eu sou o importante e você ainda não tem necessidade. Então, assim, era sempre esse desequilíbrio. Se colocava um pedestal lá em cima e ele era o cara top das galáxias e eu era ninguém. E a vida é volta, né? Meu Deus, a gente ri de nervoso, porque realmente é exatamente isso. Eu estagiei e colaborei muitos anos na Defensoria Pública do Distrito Federal, no Núcleo de Defesa da Mulher. Eu ouvi muitas vítimas e tive contato direto com muitas vítimas. É a mesma situação, é a mesma coisa.
É incrível como é. E eu falo uma coisa, e cada vez que eu estudo mais sobre a violência contra a mulher, principalmente a psicológica e a moral, eu consigo dizer com toda certeza que toda mulher sofre algum tipo de violência, sim. Concordo e assino embaixo e falo isso todos os dias. Eu acho que existem as mulheres que não sabem que viveram violência doméstica, porque todas elas viveram. Só existem aquelas que não sabem ainda. Mas que elas viveram de uma forma, elas viveram. Até porque, gente, a violência doméstica não acontece só entre marido e mulher, né? Entre namorados, numa relação íntima de afeto. Acontece dos pais para os filhos, né? Das avós para com os netos, ou vice-versa, né? O importante é a vítima ser mulher. Então, a violência doméstica no âmbito da Lei Maria da Penha tem todos esses referenciais, né? Uma relação íntima de afeto ou na unidade familiar ou da mesma família. Então, é vítima mulher e preenche um desses três requisitos da violência doméstica e é aplicável para elas. Então, as relações que nós vivemos, infelizmente, elas são têm problemas e elas precisam ser enquadradas e precisam ser verificadas. Pois bem, para não perder muito, eu sofri a violência moral também, eu vou explicar como. A patrimonial começou assim, gente. Começou a assumir algumas coisas e aí eu era mulher desleixada, que não cuidava do jeito das coisas, que perdia tudo, perdia a chave da minha casa. E aí eu falei assim, tira uma cópia porque eu perdi a minha, não está mais na minha bolsa. E como eu não sou detalhista, eu não sabia onde realmente tinha deixado, né? Simplesmente desapareceu a minha chave. E aí ele falou, você perde tudo, não vou tirar outro, você vai perder, é perigoso, alguém pode ficar com a nossa chave, não sei o quê. E aí ele abria a porta. Até que um dia ele simplesmente proibiu que eu entrasse na minha própria casa. No dia anterior, ele me deixou para fora de casa durante mais ou menos umas 2 horas, até meia-noite. Então, eu moro em Niterói. Na época, eu morava numa região que a gente já tinha sido assaltado há 1 ou 2 anos antes. Então, eu fiquei completamente sem... Quando ele me proibiu de entrar na minha própria casa, foi para mim o mais difícil, assim, de tudo. Eu já tinha descoberto traição antes, mas aquela coisa da pressão social, né? Mas você vai abandonar um relacionamento de tantos e tantos anos. Então eu fui... ele, pior sem ele. Muito melhor sem ele, gente, com certeza. Muito melhor sem ele. Fui para a delegacia procurar ajuda nesse dia que ele me colocou para fora de casa, e aí a resposta que eu tive foi: é briga de marido e mulher, daqui a pouco você volta na delegacia de mulher. E eu já era estagiária de direito, né? Já estava terminando a faculdade, mas totalmente fraca, sem forças, né? Sem conseguir caminhar direito, porque era muita dor, era muita. Só quem viveu entende o tamanho do desespero quando a gente chega na delegacia. É desesperador, assim. E a gente realmente precisa de acompanhamento, de fortalecimento. E aí, já era tarde da noite, e para onde eu ia dormir? Minha família toda é do Sul. E aí, eu ia para onde? E aí, eu lembrei de uma amiga da faculdade que tinha um quarto disponível. Eu falei, amiga, eu posso dormir aí? Não tinha telefone dela. Eu tinha mudado de período, eu deixei recado na portaria. Aí, umas 8 e pouco, ela me retornou. O que aconteceu? Tá tudo bem? Eu falei, não, eu preciso que eu durma na sua casa. E aí eu expliquei para ela, ela me acolheu. Era um quarto enorme, mas não tinha móvel nenhum. Imagina eu que tinha casa, carro, móveis, tinha tudo dentro da minha casa. No outro dia eu estou num quarto sem nenhum móvel, dormindo no chão, porque o meu companheiro me proibiu entrar. Eu chorava noite e dia, pelo menos aí uns 3 dias aí consecutivos. E para mim essa dor de ser colocada para fora de casa foi horrível. E aí consegui, depois de 4 dias, encontrar com ele, e o pai dele me permitiu entrar na casa. E quando eu entrei na casa, eu fui pegar a mala de cima do armário de viagem para colocar as minhas roupas, e eles falaram, coloca só o básico que você volta daqui a 1 semana para pegar o restante. Eu já estava em depressão nessa época, eu fui procurar, antes, né, dele me colocar para fora, eu fui procurar ajuda para ele, porque ele não trabalhava, eu fazia o trabalho dele, e aí ele dizia que estava em depressão, mas não procurava ajuda. Então eu falei, vou procurar ajuda porque eu não sei como lidar com ele.
Mas não era sobre mim, era sobre ele. E aí eu não parava de chorar, né, na consulta do médico. Pra você ver como eu não pensava em nada em mim e totalmente nele em todo o tempo. E aí eu comecei a tomar antidepressivo. Só que quando eu vivi esses 3 dias, eu não tinha remédio. Eu não tinha nada. Então, assim, eu tava mal. Porque eu não tinha nada. Não tinha roupa. Imagina você ficar 3 dias com a mesma roupa. Imagina você ficar 3 dias. Eu comprei, né, outra roupa íntima e uma outra camisa, mas eu fiquei com a mesma calça 3 dias, o mesmo calçado 3 dias. Então, as mulheres realmente precisam ter um olhar para elas, porque é horrível ver tudo isso. Enfim, consegui pegar as minhas coisas. Quando eu fui pegar minha mala dentro da casa, o que aconteceu? Eu achei a minha chave da minha casa em cima do armário. Ou seja, ele pegou de dentro da minha bolsa ou de algum lugar onde eu tenha deixado e escondeu a minha chave, já prevendo que iria fazer isso. Então, essa foi a primeira violência patrimonial, mas eu sofri com todas, porque ele ficou com o carro, ele ficou com a casa, eu fiquei com tudo, mas ele começou com essas questões. E tem gente que pega passaporte, pega objetos e aí vai embora todas essas questões. Então, a violência patrimonial é aí. Dinheiro Enfim, mesmo. eu peguei essa chave, depois de uma semana eu voltei para lá num dia marcado para pegar as minhas coisas. O que aconteceu? Ele não estava lá, disse que estava num churrasco a quase 80 quilômetros daqui para que eu guardasse. Eu falei, mas o carro tá na garagem, era a casa, né, que eu morava. Aí ele, não, eu fui com um amigo, não sei das contas. Eu falei, pô, para de sacanagem, você não tá em casa. Você saiu, né, você não tá... Não, isso eu tô confundindo as histórias aqui. Foi um dia antes quando ele não deixou eu entrar na casa. Nesse dia que eu fui voltar para buscar as coisas, ele não estava em casa, não tinha o carro na garagem. Eu entrei com a chave porque eu tinha e ele não sabia que eu tinha achado a chave porque eu coloquei na bolsa escondida, né? Então eu voltei e saí assaltando a minha própria casa, né? Juridicamente não é isso, mas a sensação era essa, porque o inspetor na época falava, você quer entrar na sua casa? Tá no nome de quem a casa? Eu falei, a casa é minha e dele, mas tá no nome do meu sogro, por conta que na época a gente precisou, por conta de lastro financeiro e bababá. Vai precisar de ordem judicial para você entrar na casa. Então, assim, foram colocando tantas dificuldades que eu falei assim, bom, agora eu vou assaltar minha própria casa. Eu sabia que tecnicamente não era bem isso, mas assim, se a própria delegacia, que era para me ajudar, não estava me ajudando, eu falei, então vou eu resolver, para conseguir a chave, entrar na minha casa para pegar as minhas coisas. Mas a pessoa... Exatamente isso que eu ia falar. E era na sua casa, né? Por favor. Não, mas a pessoa que também é tão honesta que fiquei assim, né? A pessoa jurídica já fica pensando, o que eu comprei no casamento é só meu, o que eu comprei na constância dividido, então dividido eu não vou levar nada, porque depois eu tenho que discutir isso e eu não quero ser acusada de nada, né? Então, saí pegando coisas de enxoval, peguei minhas roupas todas que ficaram faltando, esqueci todos os meus perfumes, todos os meus livros, um desespero, porque eu tava correndo com medo dele chegar, e aí eu saí jogando tudo em saco de lixo preto, em mala, e enfiei tudo dentro de um táxi e fui embora. Mas eu esqueci completamente dos meus livros. E aí todo mundo falava... Nossa Senhora. Aí foi uma perda grande. Para um advogado, né? Ou para um estudante. Agora, se tu imagina, eu no período de TCC, no nono período sem livro. Não, e sem livro, e com isso tudo, e com o TCC, e com a oportunidade ali, após aquele TCC, com essa responsabilidade toda junta, e deu certo. Pois é, menina. Aí eu voltei para lá, para pegar, ele não estava em casa, o carro não estava na garagem, eu entrei, e aí, quando eu estava saindo, ele chegou. Aí ele me agrediu fisicamente. Aí agrediu, confesso que não doeu tanto assim. Tipo, me deu uns 2 ou 3 socos assim na região aqui da barriga. Mas eu sou branca pra caramba, então aparece, né? Mas me doeu mais a afronta. Eu falei, pô, não basta toda a violência que eu já sofri. Não sabia o que era ainda violência, mas assim, toda a humilhação de deixar pra fora de casa, da traição, de me deixar na rua, sem nada, ainda tem que me bater. Tipo assim, né? Foi mais uma na última gota d'água, né? E aí eu fui para a delegacia, dei um esporro em todo mundo, falei, se vocês tivessem feito a registro de ocorrência lá atrás, eu não tinha vivido isso aqui agora, é culpa de vocês.
Enfim, e aí fizeram registro de ocorrência, pedi a medida protetiva, consegui. Na época, nem descumpri a medida protetiva, eu só respondia por crime de desobediência de ordem judicial. Não dava em nada na época, porque a lei não tinha sido alterada. Então, ele descumpria e eu ficava fugindo, né, dele todo o tempo. Mas aí eu estava falando que, quando eu estava na casa dessa minha amiga, no terceiro dia, eu lembro que eu chorava muito. Mas aí eu falei assim, cara, mas tem alguma coisa errada, porque eu tô um pouco mais em paz aqui do que eu tava na minha própria casa. E aí foi caindo aos poucos a ficha de que aquilo não estava muito certo. Enfim, fui vivendo, né? Eu sabia, porque como eu tinha apanhado, eu sabia que era violência doméstica, mas eu não sabia da violência psicológica, moral, não sabia de nada disso, né? E aí eu fui fazer o TCC, consegui terminar, consegui passar, né? Graças a Deus. Enfim, correu todos os processos, eu tive toda uma recuperação muito complicada, né, de tudo, porque não é fácil viver isso, poucas pessoas conseguem realmente entender, é difícil sim, mas aqui eu estou para dizer que é totalmente possível superar, né? Uma das primeiras coisas que eu precisei mudar em mim, gente, depois eu fiquei morando 6 meses a 7 meses, acho que na casa dessa minha amiga, e aí ela precisou do quarto porque a irmã dela de Minas foi morar com ela. E aí eu falei, cara, eu vou ter que procurar. E eu encontrei e fui morar num kitnet muito pequeno. Então você imagina para uma pessoa que tinha uma casa, que tinha carro, que tinha viagens para o exterior direto. Fui morar num kitnet. O chão era de cimento queimado, parte pintada, parte não pintada. Muito pequeno. A parede não era nem lisa, não podia nem colocar um quadro na parede porque não ficava parado. Mas eu tinha paz naquele canto. E essa paz não tem preço. Porque você sofrer a violência todos os dias, você sofrer com aquilo todos os dias, é muito melhor você não ter nada financeiramente do que você ter tudo e viver a violência doméstica. Não tem preço a paz, não tem preço a hora que você consegue se desconstruir e tirar essa dependência emocional e você recomeçar a sua vida. Você tem a chance de começar uma página em branco na sua vida. Você tem uma chance de começar tudo novo na sua vida. E deu super certo, né? Tanto que eu tô aqui falando para vocês e hoje tenho ocupado vários espaços de poder, o que para mim é uma alegria. E aí eu lembro que às vezes eu palestro, eu tenho palestrado muito, né? E aí, por exemplo, eu fui palestrar numa escola, eu lembro que uma criança falou assim, e aí, como é que ficou o seu ex? Aí eu falei assim, olha, ninguém sabe quem ele é, mas todo mundo sabe quem eu sou. Exatamente. Então, quem é a pessoa? Ninguém sabe. Porque é insignificante, não importa. E hoje, quem eu sou, né? Hoje eu posso estar falando com você, semana que vem eu vou ter live com o pessoal de Moçambique, né? Então, assim, a nossa voz vai reverberando para tudo que é lugar. E isso que é o bacana, porque eu fui salva, né, dessa violência doméstica toda, mas eu consegui superar e hoje posso auxiliar, né? A gente tem vários seguidores aqui lá da página também, que a gente tem trabalhado juntos, né? Eu sei extremamente, gente, como é difícil. A primeira coisa que eu precisei mudar em mim foi não reclamar. Ô Marília, deixa eu só te interromper um minutinho para fazer essa colocação aqui, que eu acho que é a hora dela e é imprescindível. Você começou a falar aí, a primeira coisa que você teve que fazer. Eu imagino a primeira coisa para superar a violência doméstica que você teve que fazer. E a primeira coisa que você diz, a gente sempre acha que é um ato para fora, é um ato para dentro, né? Todos os atos são para dentro, porque é através do autoconhecimento que a gente vai conseguir descobrir que nós podemos, somos e merecemos muito mais do que aquele relacionamento que a gente vive. Porque enquanto a gente está frágil, com a autoestima lá embaixo, e fica mesmo, e eles conseguem mesmo, e a gente fala, nossa, mas isso é só mulher que não sabe o que é isso. Não, é todo tipo de mulher, é mulher bem estudada, instruída, é mulher que está no poder, é mulher também que tem a informação através... Hoje a gente consegue falar, as pessoas vão ter que nos engolir, porque a gente vai falar, a informação vai chegar em todo e qualquer tipo de mulher, e a gente trabalha para isso, e é isso que tem que acontecer. Mas para elas saberem também que tá
nelas, está em nós, não é? Aí eu tive que parar para falar isso, porque a primeira coisa que você vai olhar para dentro de você, e o despertar da autoestima é isso. Ele faz isso aí. A mulher olhar para dentro dela e começar a se sentir forte para conseguir romper o ciclo e viver uma vida em paz. Porque ainda que ela não apanhe, que ela não apareça com o olho roxo, que ela não seja toda machucada todos os dias, ela é dilacerada por dentro todos os dias. Às vezes no bom dia, até lá no final que você deita, não quero falar, quando vai lá e fala assim, boa noite para você também. E a minha situação foi tão complexa que eu esqueci algumas coisas. Eu sofri violência sexual durante o relacionamento e quando ele me agrediu, ele acusou que eu tinha agredido a ele. Então ele ficava se arranhando meses, porque depois o assessor lá do fórum falou assim, doutora, mas ele me mostrou que 6 meses depois estava lá a marca do negócio na mão dele. Eu falei, gente, mas que arranhão forte, né? Porque a pessoa conseguiu, né, deixar 6 meses depois um arranhão. Enfim, então eu tive todos os transtornos, gente, jurídicos, se você imaginar. É uma longa história. Mas, primeiro a gente tem que pensar na gente. É o primeiro passo. Eu sei que a justiça ela é importante, e aí a gente, como operadora de direito, a gente também tem esse viés muito jurídico, de resolver juridicamente, mas para resolver e superar de fato, o jurídico não resolve. Porque tem mulheres que falam para mim assim, mas quando ele for condenado, eu vou ser feliz. Se você esperar ele ser condenado, você nunca vai ser feliz. Porque pode acontecer, pode não acontecer, pode demorar 10 anos, pode demorar 5 anos, pode ser que não aconteça, e aí você vai colocar no outro a responsabilidade de ser feliz. Isso é inadmissível. Então, assim, o primeiro passo é procure ajuda psicológica. Né? A gente está no meio de uma pandemia, nós temos vários programas aí que fornecem de forma gratuita psicólogos, pelo menos por um tempo. Então, procure esses programas. A gente também tem a Justiceiras, que eu também faço parte. Não sei se você também faz parte. Já me cadastrei. Isso aí. Porque a gente é assim, a gente vai ajudando, né? Eu também acolho as pessoas que me procuram aqui na minha página. Enfim, mas é importante. Então, o psicólogo é uma das primeiras coisas. A segunda é mudar dentro. E o que eu precisei mudar em mim? Gente, minha vida estava uma merda. Era processo oficial de justiça. Eu não tinha minha casa, não tinha meu carro, não tinha minhas coisas, não tinha meus livros. Nem os meus perfumes que eu tinha importados, eu fiquei. Tudo estava lá com ele. Quando eu voltei para pegar o restante das minhas coisas, já tinha ido embora os perfumes, tá? Só para constar aqui. Então, enfim, eu perdi tudo, assim. Então, eu tive que começar, nem foi do zero, foi do negativo, porque eu ainda estava com o nome negativado, porque até isso ele tinha feito. Então, eu sei o que é passar dificuldade, eu sei o que é passar, e eu sei que isso é muito difícil a gente mudar, mas o que mais a gente precisa começar a mudar é parar de reclamar. Porque quando você reclama e fica falando, tá uma merda, o meu salário é pouco, eu não consigo me sustentar, eu não consigo isso. Cara, ainda que esteja difícil, não verbalize isso. E aí, não só não verbalizar isso, mas como aprender a agradecer. Então, eu fiz um esforço enorme para não reclamar mais. Porque eu só reclamava porque tava uma merda mesmo, tava difícil pra caramba. Mas, assim, eu comecei a agradecer. Agradecer porque eu tinha um teto, agradecer porque eu tinha o que comer. Ainda que todo mês não tinha carne, ainda que às vezes eu tinha que comer só ovo como proteína porque eu não tinha dinheiro para comprar outra coisa, ainda que às vezes eu tinha que pegar um empréstimo para comprar um gás de botijão de gás. Então, assim, eu não tô falando para vocês que foi fácil, foi difícil. Mas, quando eu comecei a agradecer, tudo começou a mudar. E isso é bacana, porque eu agradecia porque alguém me oferecia uma ajuda. E aí, as coisas iam aumentando porque eu terminei a faculdade, consegui passar na prova da UAB, com todas essas dificuldades, gente. Antes de colar grau, eu já tinha passado na prova da UAB. Então, assim, eu precisava mudar as coisas dentro de mim. Cada vez que eu agradecia, mudava aqui dentro de mim as coisas. O meu coração mudava. E aí as coisas começaram a acontecer. Meu cargo que eu consegui na prefeitura aumentou. Enfim, várias coisas foram acontecendo, foram melhorando, ajudando outras pessoas também foi melhorando. Mas começou com isso. Não reclamar e agradecer. Eu sei que a gente tem todos os motivos para reclamar, porque, né, e hoje, né, a gente também está na pandemia, e é muito fácil a gente reclamar porque
é difícil, né? É difícil, mas se a gente deixar que essas dificuldades contaminem o nosso coração, só vai continuar, perpetuar isso. Isso nunca vai mudar, porque dentro de nós está tudo errado. Então, assim, começar não reclamar, agradecer, entender de que o que você viveu também não era um relacionamento, porque um relacionamento de fato pressupõe respeito, pressupõe amor, pressupõe carinho, né? Então, assim, não adianta ficar fantasiando, tem que desconstituir todo esse romantismo que nós mulheres fomos ensinadas por todos de construção, né? O príncipe do cavalo, que vai nos salvar e vai fazer maravilhas, vai nos ajudar. Gente, não existe príncipe de cavalo branco, não existe. Não adianta romantizar os erros deles, a gente tem que ser realista. O que realmente sobrou de bom desse relacionamento? Eu vou te falar que para mim não sobrou nada. Porque para mim tudo era manipulação. Quando a parte era boa, na verdade era manipulação. Mas essa desconstrução do romantismo a gente tem que realmente fazer e olhar com clareza. Porque nós mulheres somos emotivas, nós somos emoções. E um dia nossas emoções estão lá em cima. Nós somos criadas para pensar assim, né? As histórias lá infantis que a gente ouvia, as princesas eram felizes para sempre. Ai, que copo maravilhoso! Adorei! Pra gente pensar assim, que a gente só vai ser feliz para sempre quando a gente encontrar o príncipe encantado e que a felicidade iria vir desse príncipe encantado. Cadê aquela história que mostra pra nós que a felicidade vem de dentro da gente? Cadê? Precisa reescrever essas histórias para ensinar essas crianças a crescerem pensando nisso. A felicidade está dentro da gente. Imagina que a gente vai ter que ficar esperando alguém ou alguma coisa muito maravilhosa acontecer para fora para a gente poder ser feliz. A gente morre pagudo, vai viver reclamando que a vida não tá legal. Claro, você está esperando um trem que não vai chegar. Se você não tirar ele daqui de dentro, não vai chegar. E isso é muito difícil para a gente observar, para a gente compreender. A Celei postou ali, desconstrução doloroso, porque ruim com ele, pior sem ele. E sofremos. Na verdade, não é pior sem ele, não. É melhor sem ele. Só que como o sofrimento ele temporariamente ele é maior do que o anterior, porque o anterior a gente está romantizando ainda, a gente acha que esse sofrimento agora é inútil, que não valeria a pena, mas ultrapassada essa primeira fase, desconstruindo esse romantismo, quando a gente avança e aí a gente consegue parar de reclamar, agradecer, aproveitar as oportunidades, o que antes nos fazia pequeno, porque antes nós éramos colocadas para baixo, depois, meu filho, a gente só voa. Ninguém segura. Que maravilha! E essa liberdade é o que faz viver, né? A gente precisa ser livre, livre dos pensamentos destrutivos, livre das crenças limitantes, livre de quem nos faz mal. A gente precisa viver essa liberdade. E não é egoísmo, não é um ato de egoísmo você querer ser livre. Tem uma cidadezinha aqui do lado de Três Corações que eu amo, São Tomé das Letras. É uma energia assim fora do real, e tem cachoeira. Eu vou, saio daqui, vou sozinha, vou lá, fico 1, 2, 3 horas lá, respiro e venho embora. Linda e desimpedida e toda reconstruída de energia, porque isso me faz bem. Não significa nada além. Aqui não tem muita cachoeira aqui perto, né? Moro na região de praia, então eu gosto, e aí a pele branca também não ajuda muito, né? Então, assim, eu gosto de ir na praia sozinha e ficar ouvindo o som do mar, olhar o mar. E aqui eu tenho uma vista maravilhosa, né? Que eu vejo todo o Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara. E aí eu ficava olhando. Eu ficava olhando toda essa beleza e eu falava assim, cara, a chuva vem, a tempestade vem. Só um minutinho que a mamãe tá conversando, olha lá. Então fala oi. A mamãe tá conversando. Oi, príncipe. Já pra mamãe ver. E aí, o que acontece? Eu olhava para aquilo tudo e falava assim, cara, eu tô mal pra caramba, mas assim, a tempestade vai embora.
as estações mudam, nada permanece para sempre. Então, isso vai resolver. Por mais que eu não via saída, eu não via solução para nada, eu não via assim, como é que eu vou me reconstruir sem nada? Como é que eu vou começar do zero de novo? Como é que eu não conseguia ver saída nenhuma, mas aí eu olhava para a natureza e eu falei assim, cara, quem cuida disso tudo? Não é possível que não vai cuidar de mim, não é possível que as coisas não vão melhorar, que as coisas não vão se ajeitar. Então, assim, eu criava uma esperança, mesmo não tendo saída, mesmo quando não via esperança. Que legal. É exatamente isso. A fé, né? O poder que a fé tem de realmente nos guiar porque a gente, no momento de desespero, a gente não vai encontrar saída para nada. Nós estamos ali no meio do turbilhão. Então é muito importante que a gente tenha fé para a gente saber que vai passar aquele momento. Vão puxar a gente daquele momento de desespero e nos colocar ali no momento de esperança, né? A gente tem que confiar que isso vai acontecer, porque acontece, né? Com toda certeza. Não tem mal que dure para sempre. Agora, o mal só vai continuar na sua vida se você não romper o ciclo do relacionamento abusivo. Não vai permanecer se você não mudar e pensar em você, em vez de ficar pensando nele. Não vai mudar se você continuar presa no passado. Não vai curar se você também fingir que nada aconteceu. Porque nós precisamos enfrentar as nossas dores. Ah, eu não quero falar disso. Ah, eu não quero pensar nisso. Gente, se a gente não pensar sobre isso, a gente não cura. Porque o machucado vai continuar lá. A hora que eu puxar, algum gatilho emocional surgir, vai voltar a sangrar e aí dói muito mais. E aí você não avança para o próximo passo. Eu já fiz até um post aqui na página falando sobre a questão do luto, né? Porque quando você termina um relacionamento, é como uma fase de luto. Não aceitação. Você tem que depois começa negando os fatos e aí você precisa ir avançando com as fases do luto para você superar aquilo. Você precisa ir vivendo isso porque é o luto do seu romantismo, é o luto dos seus sonhos que você construiu, é o luto de tudo. Só que a gente precisa viver isso, aceitar que isso está acontecendo e encarar os fatos como eles realmente são. E ver assim, eu não posso mudar o que já passou. Não tem mais como mudar isso. Mas eu posso mudar daqui para frente. E o que eu vou fazer com essa folha em branco que começa, né? Com essa nova página? Eu vou continuar me vitimizando porque aconteceu isso? Tem gente com 40 anos, 50 anos, acabou minha vida. Gente, hoje a expectativa de vida é 80, 90, 100. Eu estou falando com uma delegada hoje, tem 99 anos, gente. Então, assim, a gente tem uma vida pela frente e anos que podem ser maravilhosos, né? Que você pode se superar totalmente. O filho tem atenção, né? Mãe, nossa senhora! A mamãe já vai ver. Agora eu tô conversando. É exatamente isso, Marília. Acho que a lição que fica é que a gente precisa conhecer a gente, olhar para dentro da gente, escutar os nossos sentimentos, né? Entender o porquê disso tudo e tirar um aprendizado realmente, porque a gente aprende muito mais pela dor do que pelo amor, né? Muito. Mas eu acho assim que, eu não sei, por exemplo, aqui eu tenho visto aqui no Rio, eu abro o Facebook, eu vejo milhares de mortes, né? Não só de números, mas amigos falecendo, parentes de amigos. No WhatsApp eu recebo muitas notícias. Por que a gente não aprende ouvindo pelas experiências do outro? Né? Por que a gente tem que sentir na pele? Por que a gente tem que esperar acontecer com a gente ou próximo da gente? Né? Isso serve tanto para a pandemia como da superação, né? Por que a gente não rompe? Por que a gente não avança? Por que a gente tem que viver as piores coisas, né? Tem gente que vai e volta com um relacionamento abusivo e aí não rompe de uma forma definitiva porque ainda quer se apegar aos romantismos. E aí tem que esperar uma coisa pior acontecer, né? Uma tentativa de feminicídio mesmo para acontecer, para romper de forma correta. E eu não estou falando aqui que é fácil, não, gente. Não estou falando isso. Mas o que eu estou falando é pior permanecer lá. Você vai continuar desperdiçando a sua vida, as suas energias com ele. Por que não pegar a sua vida e pegar as suas energias e desprender para você?
né? Para você ter melhor a sua vida, ter o seu tempo a sós com você mesma. Esse tempo que a Tati falou, que eu também vivo aqui, agora é um pouco mais difícil sair, porque a gente está aqui quase um lockdown aqui em Niterói. Mas assim, aqui tá, o negócio tá sinistro. Mas vai dar uma afrouxada essa semana aí, já estamos comemorando. Mas assim, a gente precisa ter esse tempo para nós. A gente precisa ter um tempo para nós, para a gente se recarregar, nos conhecermos. Gente, eu cheguei num nível de conhecimento de mim mesma horrível. Eu não sabia o que eu gostava de comer, eu não sabia o que eu gostava de beber, eu não sabia nem que tipo de colchão eu gostava de dormir, porque eu não tinha mais identidade. Tudo era para Mano, né? dentro Vai do relacionamento. desacreditando das vontades, né? Sempre, não, realmente não. A do outro é melhor, o jeito que ele tá falando é melhor, eu realmente sou isso. E realmente, quando você convive com uma pessoa, é muito mais fácil daquela pessoa descobrir dos seus defeitos do que quem te vê na rua, do que quem convive com você só no seu trabalho, lógico. Só que nós também estamos vendo o defeito do outro, né? É natural que isso aconteça. Quem convive mais vai se conhecendo mais. E a gente não tem só coisa bonita pra gente mostrar. Então, quando mais a gente convive, mais a gente mostra da gente. E muitas vezes... Olha aqui, deixa a mãe falar uma coisa pra você. A mamãe está terminando de conversar com a doutora Marília. Por gentileza, deixa a mamãe terminar. Cadê o seu slime que você estava fazendo com a sua irmã? Eles terminaram de fazer o slime muito rápido, entendeu? Mas Eles ele foram não muito entende. ágeis na fabricação do slime. Tadinha. E mãe advogada, mulher é assim, amiga, eu super entendo. Não tenho filhos, não tive filhos. Eu peço desculpas, mas peço que entendo que é realmente isso aí. Eu programo, ajeito, fecho tudo direitinho. Mas, por exemplo, hoje eles terminaram o slime muito mais rápido do que eu imaginava. Sem problema. Você estava falando. Tá bom, a mamãe tá mostrando. Você estava falando sobre a Então, questão. pega o seu irmão aqui pra mim, por favor, minha filha. Aí também tem hora que tem que dar uns gritos, né, Maria? Porque a gente vai muito bonitinha, e não tá resolvendo, a gente dá uma sacudida rapidinho e resolve. Você estava falando dos homens, que a gente sempre tem defeitos, e de fato a gente tem. Mas a gente precisa tomar cuidado, gente, que a gente não muda ninguém. A gente não consegue mudar o outro. Então não adianta pensar assim, mas ele vai mudar, porque eu não vou provocar. Primeiro que mulher não provoca, né? Então, assim, ainda que estivesse provocando, não cabe ao outro agressão. Então, assim, não tem isso, eu vou mudar ele. Você é psicóloga. E olha que psicóloga. A minha psicóloga, quando fazia terapia comigo, ela falava assim, Marília, o pai dela era um psiquiatra. Ela falou assim, Marília, tem gente no consultório do meu pai há anos que não vence a depressão. Toma remédio e não melhora. Você, 90% da sua recuperação é sua fé, aquilo que você acredita que te move, ainda que você não tenha esperança. 5% é o que a gente faz aqui, que é extremamente relevante. E outros 5% é por conta do remédio, que te ajuda também, porque eu estava em depressão, né? E aí essa é a questão. Se 5% era dela, 90% era meu, porque gente, o que eu fazia? Eu não quero ver ninguém. Eu ia no cinema. Eu não quero... Eu ia pro shopping quando não tinha dinheiro, né? Eu ficava andando... Eu fazia o contrário do que eu queria, gente. Eu quero ficar deitado, dormindo, não quero ver ninguém. Eu saía para caminhar. Eu fazia esse exercício para vencer a depressão. Porque se eu fizesse o que a minha alma queria, eu ia só me afundar, eu não ia melhorar nunca. Então, assim, a gente precisa realmente lutar contra isso, né? Então, a psicóloga ela é importante, o psiquiatra é importante, mas é importante a gente lutar contra aquilo que a gente está com vontade de fazer, que às vezes é nada. Porque o que a gente não dá para confiar nas nossas vontades. E se a psicóloga não consegue mudar ninguém, porque a pessoa tem que estar disponível e querendo mudar também, nós, enquanto mulheres, não vamos mudar os homens. Ou a outra mulher, né? Pode ser relação homoafetiva também. Isso é uma responsabilidade que nos é dada lá quando a gente começa a namorar, né? Vem a primeira sogra, fala assim, ai, que belezinha, meu filho arrumou uma namorada, agora ela ajeita esse menino. Ei, sai pra lá, né? E a gente tenta esse tipo de coisa, né?
Sim, a gente tenta, porque a gente acha que é a nossa responsabilidade. Assim como ele também não pode mudar. O meu ex, ele me mudou por muito tempo. Eu ainda fiquei 8 anos me submetendo a isso tudo. Mas também chega um tempo que a gente cansa, que a gente precisa ser a gente. Não consegue. Então, assim, pode demorar 5 anos, 6 meses, 20 anos, 30 anos, mas em algum momento a gente vai cansar e vai explodir. Porque todo mundo tem um copo cheio e uma hora vai explodir. Então, assim, gente, não adianta, mas eu vou mudar ele. Ele não vai mudar. As mudanças precisam ocorrer de dentro para fora e a gente precisa cuidar da gente para a gente conseguir mudar. Eu, por exemplo, engordei pra caramba durante a violência doméstica. Consegui, com o remédio antidepressivo, com a reeducação alimentar, emagrecer 40 quilos. Só que assim, eu comecei a ter várias alergias, tomei corticoide por meses. O peso engordou todo quase de novo. Então, assim, mudar de alimentação é difícil. Controlar o meu peso é difícil. Nem sempre depende totalmente de mim. Às vezes o seu subconsciente está trabalhando e aí você mudou essa atitude. Mas se o subconsciente, as atitudes não mudarem, as atitudes vão continuar sendo aquelas. Então a gente precisa perceber que mudanças não acontecem de uma hora para outra. Elas são graduais, elas são construídas. E é isso que a gente precisa pensar. Pode falar, você ia falar. Não. E essa é a questão. A mudança ela é gradual. Então não adianta. Ele vai mudar. Ele prometeu que vai mudar. Ele não vai mudar. Não, ele não vai mudar. E à medida que a gente vai descobrindo que quem precisa mudar é a gente, à medida que a gente vai mudando, a gente vai criando ainda mais problema. Então a gente precisa se fortalecer para essa mudança. Porque à medida que você vai se mostrando determinada, que você vai mostrando que você já não é mais dependente, seja emocionalmente, seja psicologicamente, seja financeiramente, o jeito que for, você vai incomodar e você vai causar ainda mais problemas. Então é a hora da gente falar também, não esmureça, porque isso também vai passar. É você se mostrando forte e incomodando realmente quem necessite que você continue frágil. Uma das frases mais difíceis que eu ouvi foi só fazem com você aquilo que você permite. Gente, isso pra mim, eu falei, não, mas eu não quis a violência doméstica. Essa frase faz pensar demais da conta. Gente, eu demorei assim, alguns dias ruminando essa frase e eu falei assim, cara, é um tapa na minha cara, mas eu nunca coloquei limites. Ele atuou porque eu nunca impus limites. Se desde lá do namoro, ciúme, gente, não é amor. Por favor, ciúmes não é amor, é posse. É posse. Se você é ciumento, vá se tratar, porque não é normal. Isso não é amor, isso é posse. Se você diz que é posse, é propriedade, então eu posso fazer o que eu quiser com a pessoa, porque é uma propriedade, é minha, não é mais de ninguém, então eu posso manipular como eu quero. Então, assim, ciúmes não é de Deus, ciúmes não é amor, esquece, ciúme não é bom. Então, não tem como você mudar ele. Eu até esqueci o que eu estava falando, me perdi aqui, que eu fiquei no ciúmes, esqueci o que eu estava falando. Não, é porque é exatamente essa questão da posse, da gente permitir que faça com a gente, né? E aí é que eu digo, quando eu tenho um projeto Maria da Penha vai à escola, e eu falo com as meninas de 16 anos, tá vendo? Com as meninas de 16, 15 anos, e é exatamente isso que a gente precisa falar, meninas. Elas ficam deslumbradas, porque eu tô namorando ele e ele já logo falou pra mim, não vai conversar mais com o ciclano, não. Olha pra você ver que linda, é amor, isso ele me ama. Olha o gaiato, é amor, isso ele me ama. E não é amor. Começa isso, é violência. A gente precisa mostrar pra essa menina que tá começando um namoro agora que é violência, que não é amor. Porque senão ela pode superar esse namoro, mas o próximo ela já vai ficar esperando que a atitude seja essa. De controle, de submissão. Isso que você tá falando. Quando a gente termina um relacionamento abusivo, a gente precisa ficar um tempo sem
se relacionar com outras pessoas. A gente precisa desintoxicar, porque senão você vai emendar um relacionamento abusivo no outro, um no outro, um no outro. Porque o problema, gente, não é apenas o abusador, é a gente. Por que a gente aceita viver isso? Por que a gente se permite viver isso? Quais foram os padrões que nos levaram a naturalizar essas violências? O que a gente precisa mudar? A violência é problema dele. A forma dele de agir é problema dele. Eles dão muita desculpa, que é porque estava de short curto, que é porque me afrontou, que é porque não fez a comida, tem tudo. A violência é responsabilidade dele. Agora, a gente suportar, até quando a gente vai suportar é responsabilidade nossa, né? Exatamente. Nós não somos culpados da violência, de forma alguma e nunca seremos. Mas se a gente permanece lá, é por uma escolha nossa. E aí essa é a nossa responsabilidade. Por que a gente permite que o outro faça isso? Outra coisa, bebida, álcool, droga, nada disso muda ninguém. Não muda. Ah, mas ele só estoura quando ele faz isso. Ele já queria fazer antes, mas estava tentando se controlar e a bebida só potencializou que ele já era. Então, assim, não culpa a bebida. Ele é assim. Encare a verdade. Parem de romantizar. Olhe a verdade. A verdade é que ele queria fazer isso. Ele não é uma boa pessoa. Ele quer te agredir, sim. Ele quer te maltratar, sim. Ele quer te manipular, sim. Ele quer cometer violência sexual, sim. Ele quer te tratar mal, sim. E a gente precisa desconstruir. Eu sei que eu estou falando muito de uma forma dura, mas a gente precisa... Mas eu acho que tem que ser essa forma dura, para chacoalhar mesmo, que precisa disso. É largar de romantizar mesmo, até na forma da gente falar também. Não tem isso não, tem que descer a lenha mesmo. Certamente. Não tem como a gente falar disso. Eu sou uma pessoa muito tranquila, né, do jeito de falar e tal, mas assim, não tem como a gente romantizar essas atitudes. A gente precisa parar. Eu sei que está entranhado dentro da gente, porque ensinam desde os desenhos, desde as historinhas para dormir. Gente, por favor, toma cuidado que vocês estão falando com seus filhos, né? Vamos criar filhos diferentes que têm pensamentos de igualdade entre os papéis dos homens e das mulheres, de oportunidade, que não, a violência não pode existir. Vamos reproduzir esse coisa. E essa responsabilidade não é só das mulheres. A educação é dos homens também. Então, os homens precisam ensinar os seus filhos a não agirem assim. Porque eu também vejo muita gente falando assim: ah, mas a culpa é da mulher, porque a mulher que ensinou os homens a serem assim. Não, a culpa é dos dois. Os dois ensinaram de uma forma equivocada. É claro que a gente está num período de mudanças, está todo mundo, quem se permite se desconstruindo, né, dos aprendizados que a sociedade nos ensina. Isso é muito importante de colocar, Então, e é isso. E eu sei que essa desconstrução não é simples, porque foi dolorosa para mim, porque várias coisas eu achava que eram absolutas e verdadeiras, e isso não, com certeza, isso não tem como a gente... isso é imutável na minha cabeça, né? Eu tinha algumas concepções e depois eu falei, caraca, é uma gíria daqui, né? Mas assim, isso não estava certo. Isso eu não posso mais acreditar dessa forma. E tem que ser maduro para aprender que muitas coisas que a gente aprendeu não eram corretas e a gente precisa até aprender. Né? A gente está na vida aprendendo. Se a gente deixar e fechar, e se fechar falando assim, eu já sei de tudo, a gente nunca vai avançar. Porque a vida ela é cíclica e ao mesmo tempo ela é progressiva. Se você vai se permitindo ser progressista, né, você vai podendo ajudar. Queria te parabenizar também pelas questões que você tem feito sociais. Eu não tenho postado na superação, mas eu também tenho feito aqui em Niterói. Volta e meia com os moradores de rua também, distribuindo cesta básica, enfim. A gente vai trabalhando para uma sociedade mais justa e igualitária, porque não adianta a gente também crescer só para cima, se a gente não crescer para o lado. E esse para o lado é olhando para as pessoas. Isso faz com que a gente continue de pé, porque se a gente só cresce, né, por conta do poder aí, que muita gente quer tanto esse poder, o tombo, quando acontece, a gente vê os tombos de corrupção, a gente vê vários tombos. Então é importante essa equação de a gente olhando para o próximo e também fazendo o nosso papel social, né? E aí também nosso papel profissional, independente da profissão de cada um. Eu acho que é isso mesmo. É nosso dever olhar para o próximo, né? E a gente só consegue dar para o próximo aquilo que a gente tem.
Então, para eu amar o meu próximo, assim como Jesus veio nos ensinar, né? Que a gente precisa amar independente de quem seja o próximo, independente do que tenha feito o próximo, independente das escolhas do próximo. Ele só nos ensina que a gente precisa amar, desprender desse sentimento. Então, para isso, a gente precisa se amar primeiro. E é para isso que a gente precisa nos fortalecer, para descobrir, para valorizar o nosso interior, descobrir o nosso valor e despontar cada vez mais, que acho que é isso que a gente precisa fazer. Vai acabar. Foi um prazer enorme ouvir você, trocar essa ideia com você. Eu acho que todo mundo que participou gostou também demais. Um beijo.